Olá, tudo bem? Eu sou Felipe do Felipe Design Alto e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. O vídeo de hoje faz parte de uma série que eu criei aqui no meu canal sobre estilos de customização, né? Inclusive, se você quiser ver outros estilos de customização que nós já falamos aqui, tá no card aqui acima para você clicar e acessar depois. Mas hoje nós vamos falar do estilo de customização Outlaw, esse estilo que é muito tradicional, principalmente em Porsches, mas que vem sendo utilizado também em outros Hercules. E aqui nós vamos aprender um pouquinho sobre a origem, como que começou esse estilo de customização, quais que são as modificações mais comuns também para você poder se inspirar e, quem sabe, aí montar o seu próprio Outlaw. Então, antes de mais nada, já peço para você clicar no gostei, se ainda não é inscrito, se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho das notificações, que ajuda bastante a gente, beleza? Antes da gente continuar o nosso vídeo, só um recadinho muito especial para você. Por acaso você está customizando um Hercules? Se sim, se liga nessa dica. Eu preparei um e-book com 10 projetos de customização para Hercules. Aproveitei as bases dos Hercules nacionais, como Fusca, Kombi, Karmann-Ghia, e explorei em cada um deles um estilo de customização diferente. Então tem Cal Look, Cal Style, Web, German Look, tem muita coisa bacana. O intuito desse e-book é te ajudar, te dar boas referências para você customizar o seu carro à sua forma. Gostou? Te digo mais, esse e-book é 100% gratuito. O link está no comentário fixado aqui embaixo. Procure, baixe e aproveite. Agora, simbora para o vídeo. Bom, Outlaw significa um estilo de customização em que praticamente se constrói um hot rod usando como base um Porsche. Você deve saber que hot rod, são aqueles veículos um pouco mais antigos, geralmente norte-americanos, modificados com motor V8, e preparação inspirada nas pistas da época. Eram carros ali do período do pós-guerra, dos anos 40, dos anos 50, bem modificados, com uma aparência bem esportiva, com o objetivo de ganhar desempenho. E o Outlaw é mais ou menos isso, só que usando como base os Porsches antigos. E isso que é bem legal. E assim como os Hot Rods, os Outlaws, eles têm essa inspiração também nos bólidos de corrida. Como eu falei para vocês, esse estilo Outlaw ele é principalmente vinculado com os Porsches, tá bom? Os Porsches mais antigos. Mas, por associação direta, ele tem sido usado em outros Hercules. Então, tem sido comum aí você encontrar outros Hercules, principalmente Volkswagen, os que são um pouco mais comuns de se ver, com essa pegada, com esse estilo Outlaw. Vamos falar agora da origem, como que surgiu esse estilo e onde, Assim como aconteceu com outros estilos de customização, o estilo Outlaw surgiu na Califórnia. Esse estado americano se tornou uma espécie de celeiro, de oficinas especializadas em Porsche, como a Singer, a garagem do Magnus Walker e a Emory Motorsports. E aqui eu queria chamar a atenção mais para essas duas últimas que eu mencionei, a Magnus Walker e a Emory, porque elas que são especializadas em projetos Outlaw. Eu falo, Felipe, mas os projetos da Singer são mais famosos, são mais conhecidos às vezes. Sim, mas a pegada da Singer não é tanto Outlaw, é mais Resto Mod. Inclusive, se você acha que esse é um tema legal para a gente poder estar trazendo aqui nesse quadro de estilos de customização, deixa aqui no comentário para mim abaixo que mais para frente a gente pode fazer sim um vídeo falando sobre isso, mas só se vocês acharem interessante, claro, Então vamos começar falando um pouquinho sobre Magnus Walker, que é este senhor que vocês estão vendo, esse senhor de tranças, de dreads e essa barba longa. Bom, o Magnus Walker é um camarada britânico e que se mudou para os Estados Unidos. Um grande aficionado por Porsches, ele começou a modificar os seus Porsches e assim montou uma belíssima coleção com
carros incríveis e, além disso, ele também monta Porsches para outros aficionados da marca. E sempre com essa pegada outlaw. Os carros que Magnus Walker monta, geralmente eles têm uma pegada em que se mostra que é possível você customizar um Porsche sem necessariamente ir à falência. Você pode criar um carro customizado, bem feito, no caso um Porsche, mas você não precisa quebrar o banco, né? Os projetos mais comuns, eles costumam ser feitos em base de antigos carros de corrida, porque justamente a pegada aqui não é que você tem aquele carro perfeitinho, sabe? Aquele carro de museu que não roda. A pegada de um outlaw é justamente rodar, entendeu? E rodar bem. E por conta disso, o Walker prefere usar como base alguns carros de corrida antigos, né, que já foram muito usados, e dá um toque ali, uma personalidade mais interessante, e adaptá-lo para a usabilidade nas ruas, né, ao invés das pistas. As peças podem ser de segunda mão, não há nenhum problema quanto a isso também, segundo a filosofia de Magnus Walker, porque como o objetivo não é criar um carro de museu, é um carro que é para andar, é para rodar, então não tem problema você utilizar peças de segunda mão, tá? Isso não prejudica o projeto final. E uma das identidades mais fortes dos carros de Walker é esse padrão da pintura tricolor, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, que é o branco, o azul e o vermelho, cores da bandeira do Reino Unido, né, da onde Magnus Walker veio, e que ele aplica em alguns de seus carros, e principalmente nesse Porsche 911, que é o seu carro mais famoso. Mas essa cor, ele não usa somente essa cor nos seus projetos, tá? Aqui eu trouxe mais algumas para vocês verem, alguns outros carros de Magnus Walker, e vocês podem ver que ele trabalha com outras cores também, mas sempre com uma pegada ali bem esportiva, bem inspirada nos bólidos de corrida. Tá legal? É um carro em que você não vai se preocupar em encontrar ali pequenas imperfeições, um raladinho aqui, uma batidinha ali, porque ele é um carro feito para usar. E o mote, ou o lema, é simples e legal. Então, os carros outlaw, segundo a filosofia aí de Magnus Walker, eles são carros feitos para rodar, eles são carros simples, modificações simples, mas que dão aquele toque todo especial no Air-Cooled, nesse caso, nos Porsches, né? Agora falando da Emory, a Emory Motorsport, ela foca um pouquinho mais nos 356. Vocês viram que os exemplos que eu peguei do Magnus Walker geralmente são os Porsche 911, né? Ele trabalha mais com o modelo 911. A Emory, ela foca mais no 356, né? Esse ancestral aí, o modelo mais antigo. E além de restaurar, essa empresa desenvolve também projetos outlaw. Para colecionadores e fãs ortodoxos da Porsche, é praticamente um pecado o que eles fazem. Mas depois até convido vocês para acessarem o site da Emory. Vou deixar o link aqui na descrição, tá? Para vocês verem os tipos de projetos que eles fazem. São assim, projetos incríveis e com uma qualidade técnica muito bacana, bastante elevada. O objetivo, quando a empresa surgiu, era criar os 356 customizados mais icônicos do planeta. E posso dizer que eles conseguiram, viu? Gary Emory começou a modificar o 356 no início da década de 80 e a partir daí nunca mais parou. E nem deveria, né? Pois os seus carros são um verdadeiro deleite para os olhos e ouvidos de qualquer fã de carros, porque além da modificação estética, eles também mexem nos motores. Aqui eu trouxe para vocês alguns dos carros que a Emory fez, né? Vocês podem ver aí que tem um foco muito maior no 356, mas eles também fazem ocasionalmente Porsches 911, e são projetos aí com uma qualidade muito bacana. É o tipo de carro que você olha, os mais desavisados vão achar que não é customizado esse carro, que ele é totalmente original, mas ele tem uma pegada ali modificada sim. Nós vamos entrar em alguns detalhes mais à frente, quando eu falar das modificações,
mas as pessoas que não conhecem, elas vão olhar e vão achar que o carro se trata de um carro original, na grande maioria das vezes, tá? Gary é embaixador de um estilo de modificação que ficou conhecido pelos admiradores do 356 como Outlaw. Foi daí que surgiu, foi justamente através de Gary. A expressão significa, vinda do inglês, fora da lei, mas quando usada em referência aos Porsches ou os Hercules em geral, que é o que nós estamos tratando aqui nesse vídeo, descreve um carro que foi modificado para ter um melhor desempenho, mais conforto e um comportamento dinâmico ainda mais interessante, além, é claro, de receber ali um trato no visual. Tudo isso sem a preocupação exagerada com a originalidade ou aquele zefrizinismo que o pessoal chama, né? Então não descaracteriza o 356 como um esportivo clássico. As formas básicas do carro são todas preservadas. Só tem aquele toque ali customizado que dá uma valorizada ainda mais no estilo do carro. Eu acredito que agora você deve estar se perguntando, tá, mas por que Outlaw? Entendi que significa fora da lei, mas ainda não saquei qual que é essa conexão do Outlaw com esses carros. Pois bem, na época que Gary começou a modificar os 356, ele foi um dos primeiros a modificar Porsches 356. Naquela época, o pessoal gostava mais de carros originais, que hoje nós conhecemos aí como Clube do Frizinho ou do Clube dos Zé Frizinhos, né? Então o pessoal valorizava o carro totalmente original. E quando eles viam os carros que Gary faziam, eles não gostavam muito. E por conta disso, os amigos de Gary começaram a chamá-lo de fora da lei. Ah, Gary, você é um fora da lei no mundo dos Porsches, porque você faz os Porsches de uma maneira contrária ao que o pessoal geralmente faz, né? Os seus projetos vão na contramão da norma, da originalidade que é dentro dos clubes da Porsche. E por conta disso, ele ficou conhecido como fora da lei, ou no inglês, Outlaw. Acabou que, com o passar dos anos, além dele, várias outras pessoas começaram a apreciar esse tipo de carro e começaram a pedir para o próprio Gary Emery fazer carros com essa pegada, fazer Porsches com essa pegada. Então, o que era, num primeiro momento, rechaçado pela comunidade dos entusiastas da Porsche, começou a ser valorizado por muitas pessoas. E aí ele começou a construir Porsches nesta pegada Outlaw. E começou a colocar seus emblemas, né, como esse daqui que vocês podem ver, emblemas do 356 Outlaw, que é um emblema muito conhecido e típico, né, da Emery. Muitas pessoas acabam colocando em seus Porsche 356. Então acabou fazendo muito sucesso. Hoje em dia, quem toca o negócio da empresa é o seu filho Rod Emery, que mantém a tradição e tem aí no currículo Porsches 356 sensacionais, né? Carros como este Emery Special, eles podem até não preservar tanto a identidade do clássico 356, né? Que está ficando até cada vez mais raro por se tratar de um carro antigo, mas certamente ajuda a manter viva a memória deste clássico. Então, por mais que ele seja um modelo customizado, e eu acho que isso vale para todos os carros customizados, tá bom? Por mais que eles não tenham ali 100% da identidade original do modelo, um carro customizado, ele ajuda a preservar a memória do carro original, né? Numa nova linguagem, numa nova roupagem, né? Então acho que isso é muito interessante. Você não preserva a história de um carro somente com os modelos originais, mas sim também com os modelos customizados. E agora vamos falar das modificações mais comuns, né? Se você está curtindo aqui esse estilo, se você pensa em montar um Fusca Outlaw ou algum outro Volkswagen Hercules nessa pegada Outlaw, vamos ver aqui quais são as modificações mais comuns. Vai anotando aí, porque eu tenho certeza que você vai se inspirar e montar um projeto bem bacana pegando essas modificações mais comuns que acontecem neste meio, tá? Começando pela carroceria,
A carroceria, ela foca na aparência de corrida. Então, ela pode ter ali os paralamas alargados, inspirados nas versões esportivas do Porsche 911, como o RS, por exemplo. O 911 RS, ele tem ali os paralamas alargados, né, principalmente os traseiros. Então, isso daí você pode usar como uma referência também para montar o seu outlaw. Né? Às vezes fazer um trabalho ali na carroceria para colocar uns paralamas mais alargados e dar aquela aparência mais musculosa para o seu carro. Fica bem legal, tá bom? Além disso, alguns outlaws eles apresentam entradas de ar extras, né? E essas entradas de ar extras elas podem vir na frente, né? Como no modelo em azul aqui que vocês estão vendo, algumas entradas de ar a mais ali na parte inferior, ou podem vir na parte de trás também, tanto no capô traseiro quanto na lateral ali para resfriar os freios. Então, isso fica meio que em aberto também, você optar por um maior resfriamento, e aí por mais que se trata de um carro de motor traseiro, mas essas entradas de ar ajudam a resfriar o sistema de freios, por exemplo, né? Então, e na parte de trás, né, ajuda obviamente a resfriar o motor do carro. Então é um tipo de modificação que é usada ali com bastante discrição, tá bem? Não é nada exagerado. A gente está falando aqui de Porsches, então são coisas bem elegantes, sabe? São bem minimalistas, mas que ficam com inspiração para você. Mas fique sabendo também que tem muitos outlaws que usam a carroceria totalmente original. E se você tem medo de acabar exagerando ou gosta do visual original do seu carro e quer manter a carroceria sem nenhum tipo de trabalho específico, fique à vontade, é também comum, tá? O uso de carroceria totalmente original. A gente pode ver ali em alguns exemplos, né? Sobre o spoiler traseiro, que algumas pessoas chamam de aerofólio, mas tem uma diferença. O aerofólio é uma peça levantada, né? O spoiler é essa leve continuidade que fica acima do porta-malas, ou no caso aqui dos Hercules, né? Acima do capô do motor. Então, nesse caso, a gente está falando de spoiler traseiro. A grande maioria dos outlaws não trazem spoilers traseiros e nem aerofólios, tá? É um visual assim sem esse tipo de exagero. Só que os que optam por utilizar ali um pequeno spoiler na traseira, eles usam do estilo ducktail, como nesse Porsche verde que vocês estão vendo à esquerda, que ficou muito conhecido principalmente nos Porsches, né, esse tipo de spoiler, né? Outros carros também, alguns muscle cars apresentam esse tipo de aerofólio que é conhecido como ducktail, porque ele forma como se fosse um rabinho de pato mesmo, né? Como se fosse ali as peninhas levemente levantadas, e ele é um pouquinho mais discreto. Então por isso que ele ganhou esse nome de ducktail, né? Que é justamente inspirado nas versões esportivas do 911, como o RS. Volto a citar aqui o RS como exemplo, né? Então vocês vejam que muitas dessas modificações estéticas, elas vêm da própria linha da Porsche, né? Da própria linha esportiva dos modelos da Porsche, que são fontes aí que você pode estar aplicando ao seu Hercules. Às vezes você está modificando um Fusca, você pode optar ali nas inspirações visuais dele para pegar algo do Fusca esportivo, do Besourrão, por exemplo, do 1600S, né? Então fica como uma indicação aí, uma sugestão para você. E esse outro modelo de spoiler aqui que eu coloquei não é necessariamente um ducktail, mas eu coloquei aqui também porque eu achei muito criativo e muito interessante, em que foi feito um recorte ali no capô do Fusca, e ele é acionado mecanicamente, e esse aerofólio, não sei se tem alguma melhora na aerodinâmica do carro, mas certamente traz uma melhora na refrigeração do motor do carro. Então não haveria necessidade aqui de usar o capô levantado, igual muitas pessoas usam. Eu achei simplesmente genial esse aerofólio aqui, porque por mais que ele possa não ter a função aerodinâmica, ele tem uma outra função, que é a função de refrigeração do motor, que é um motor muito preparado aqui. Então fica aí como uma inspiração para vocês também, caso estejam montando um Fusca com essa pegada aí mais esportiva, tá? Quanto ao motor, o motor ele pode ser tanto original, sem modificação nenhuma, ou extremamente modificado. Nesse caso, não tem muita regra, tá?
nesse caso aqui, vale do gosto do dono, né? Tanto se você optar por mexer no motor muito, dar uma leve preparada ou não mexer, não deixa de enquadrar o carro como um outlaw, tá? Apenas como uma observação, é óbvio que, como esses carros eles têm uma inspiração em carros de corrida, né? Então, se você está modificando um Fusca nessa pegada outlaw, ou algum Volkswagen que seja que tem uma potência mais baixa, é interessante você dar uma pequena apimentada aí para o visual ficar um pouco mais condizente com a proposta do carro, né? Alguns Porsches não têm essa modificação feita no motor porque já são modelos esportivos, né? Então o pessoal acaba focando mais na parte estética. Mas se você está usando esse tipo de modificação para um Volkswagen, eu acho que é interessante ali dar, de repente, uma leve apimentada no motor. Potência nunca é demais, né? Como a gente costuma dizer. Agora, sobre as medidas das rodas. As rodas, elas são mais taludas atrás, tá ok? Elas são mais largas do que na frente. E geralmente as rodas de um outlaw ficam entre 15 e 16 polegadas, que são as medidas originais das rodas dos Porsches ou até dos primeiros Fuscas, né? Vinham com as rodas com esses aros, né? Então aqui se preserva a medida do aro, só muda a medida da largura, tá? Para que o carro ganhe ali mais grip, mais aderência. Quanto aos modelos de roda, nós temos aqui basicamente dois grupos, tá? Dos que são mais usados. Se você está montando um outlaw, olhe com bastante carinho para um desses grupos aqui para você poder escolher a sua roda, que é assim, é a escolha certa, tá? As rodas Fuchs, que são as rodas clássicas dos Porsches 911, tá? Tanto as Fuchs originais, quanto a Fuchs 2, que é esse modelo do meio, que ela é vazada, como a Fuchs com o miolo preto, enfim, qualquer variação dessa roda Fuchs, ela fica muito bem em um outlaw, justamente porque os outlaws, eles começaram nos Porsches, né? Então, como essa é uma típica roda Porsche, ela tem tudo a ver com o outlaw. Então, seja uma roda Fuchs original, alguma variação dela, ou alguma modificação dela, se você optar por pintar ela de alguma outra cor, enfim, é a escolha certa, tá bom? Para você que está montando seu outlaw. Mas há também, assim, muito comum, quem não quer usar uma roda Fuchs, são as rodas Stiles, as rodas de aço. E aqui a gente falando das rodas de aço, são as rodas de aço originais do próprio carro, tá? Por quê? Porque como o outlaw ele tem essa pegada de carro fora da lei, carro meio bandido, então aqui o pessoal tira esses detalhezinhos como calota e tal e deixa a roda crua do carro. Só que, na grande maioria dos casos, não fica a roda de aço totalmente crua. O pessoal dá ali um trato, né? Dá uma valorizada no visual. Então é muito comum o pessoal pintar essa roda, né? Então eles pintam ali de alguma outra cor, ou mais comum, pintam de preto, ou pintam de preto e deixam o miolo ali cromado, que é algo muito comum também, ou fazem alguma usinagem na roda, e pintam uma parte. Então, assim, o pessoal é bem criativo nisso, mas usa-se bastante a questão da roda original. E aqui no caso, só lembrando que usa-se a roda original, muitas das vezes, e às vezes também se alarga essa roda original. Então usa a roda original ali, mas aumenta-se a tala, né? Principalmente na traseira, mas não é raro as pessoas manterem a roda no dimensionamento original, principalmente se tratando de Porsches. No caso dos Volkswagens, aí sim o pessoal, na grande maioria dos casos, aumenta a tala. Eles alargam a roda para que fique aí com um visual mais esportivo, né? Quanto ao interior, a temática do interior seria algo como se a gente dissesse ali, algo meio semi-punk rock, né? Porque ele é inspirado nas corridas, mas ele tem um leve trato ali de conforto para as ruas, né? Então ele não é aquele algo totalmente cru, né? Não é aquele carro racer, 100% racer. Ele tem aquela pegada racer, mas ele também tem a preocupação com o conforto, né?
Então a gente vai analisar aqui cada um desses itens que compõem também o interior de um outlaw, para você ver como que são essas referências da rua, do conforto da rua e a pegada esportiva das pistas são mescladas, né? A questão da forração interna, né? Algumas pessoas, você já deve ter visto, que optam por deixar ali o interior cru, sem forração nenhuma, né? Mas os outlaws, geralmente, eles têm forração interna sim. Eles têm carpete nos painéis internos, tem a parte da tapeçaria toda feita, né? De um material um pouco mais rústico, mas sim, tem a parte da tapeçaria toda feita. Então, o interior, ele é completamente forrado. Quando a gente fala dos bancos, são utilizados bancos de competição, tá bom? E geralmente de dois tipos. Bancos de competição com esse padrão xadrez, não necessariamente esse padrão xadrez, mas assim, com um padrão xadrez que é muito associado a carros esportivos, principalmente nos anos 80, né? Ficou muito famoso aí com Golf GTI, Porsches e vários outros carros, né? Então esse tipo de banco com padrão xadrez é muito utilizado pelo público que customiza seus Hercules com essa pegada outlaw. E junto disso, não somente o banco, mas eles procuram combinar algumas partes dos painéis das portas ou mesmo dos puxadores das portas, né, com esse mesmo padrão. Então faz com que o carro internamente ele fique todo combinando. É uma coisa bem legal, né? Além disso, um outro tipo de banco que é muito usado também são os bancos mais antigos, os bancos concha de época, né? Que esses daqui, eles, né, são mais no caso dos 356 e acabam servindo muito como inspiração para Fuscas, tá? Esse tipo de banco, que ele é um banco um pouco menos confortável do que o outro que eu mostrei para vocês, por se tratar de um banco um pouco mais antigo, mas ele tem um apoio lateral bacana, entendeu? Ele tem um visual de época muito interessante, porque ele é um típico banco aí dos anos 50, 60, então fica muito legal quando a gente está customizando Hercules dessa época. E o legal é procurar combinar a cor dele com outras partes também do interior do carro. Então, nesse exemplo aqui, vocês estão vendo que o banco é verde e ele combina com o forro da porta, que também é verde. Então, é sempre legal, assim, você tá comprando bancos ou fazendo a tapeçaria do banco do seu outlaw, é legal você procurar combinar ele com outra parte do interior para ele não ficar totalmente fora de contexto, tá? Fica essa dica aqui para você. Quanto ao volante, nós temos dois tipos de volantes que são muito usados nos outlaws. O primeiro deles, assim, o primeiro disparado é o volante Momo, principalmente o modelo 07, mas tem vários outros modelos também que costumam ser usados para se montar um outlaw, mas esse modelo 07 é o largamente utilizado em todas as suas variações, né? Todo preto ou com meio ali em acabamento metalizado, né? Esse volante esportivo, ele costuma ser muito usado na grande maioria dos outlaws, principalmente os que são ali um pouco mais novos, tá? Quando eu falo novos, entenda ali a partir da década de 70, que já era o final de vida dos Volkswagen Hercules, né? Mas um outro volante também que pode ser usado no seu outlaw são os volantes Nardi do Porsche 356. Esse volante era um volante original do Porsche 356, mas se você está modificando algum Volkswagen, é legal você utilizar esse volante no seu Volkswagen Hercules, ele combina muito bem. Então fica uma dica aqui, esse tipo de volante Nardi tem algumas variações, ele por vezes pode ser um volante um pouquinho complicado de achar para comprar, né? Mas é um volante bem bonito, bem clássico, né? E tem um visual que no geral vai combinar bem com o seu Hercules, principalmente se ele for ali da década de 50, 60, vai ficar bem legal no seu Hercules Outlaw. Quanto à pintura, nós temos aqui a tradicional pintura da Magnus Walker, como eu havia mencionado anteriormente, nas cores da bandeira britânica. Então, muitas pessoas estão ali customizando um Hercules
com essa pegada outlaw e procuram fazer uma homenagem, né, um tributo, como o pessoal da customização fala, ao Magnus Walker. E aí fazem essa combinação, né, bem tradicional aí dos para-choques pintados, né, os capôs pintados também, ou faixas, principalmente nessa cor. Geralmente o carro é todo branco, tá? E ele tem os para-choques em azul e o capô pintado de vermelho, né? Tanto dianteiro quanto traseiro. E algumas variações dessa temática também são utilizadas. Um outro item muito utilizado também por quem opta por fazer esse tributo a Magnus Walker é o número, né? Como vocês podem ver, esse número 277 aí do Porsche 911 uma assinatura do Magnus Walker, e eu já vi muitos carros customizados, né, fazendo essa homenagem a Magnus Walker e utilizam esse número também, tá? Então fica aí como uma dica. Mas se você acha que esse tipo de pintura é muito extravagante, você não gostou da combinação de cores, ou simplesmente não faz o seu estilo, tem um outro tipo de pintura, né, ou outros tipos de pintura que são muito utilizados, que são as cores de época, que são também muito valorizadas num autêntico outlaw. E aqui já é mais a pegada da Emery, né, em que você tem muitas vezes o prata, que é super associado aos Porsches, que era a cor de corrida dos carros alemães antigamente, né? Então o Porsche prata é muito identitário, ou simplesmente outras cores de época, como tons pastéis, um branco, um creme, um cinza, ou outros tons pastéis ali de época, né? Ou um preto mesmo, que deixa o carro com um visual mais de bandido, combina bem com essa pegada outlaw. Então fica aí como uma opção, uma alternativa, caso você ache a pintura tricolor extravagante demais para você. Procure ali algumas cores de época, que eu tenho certeza que vai ficar muito legal no seu outlaw. A questão do número, né, igual eu comentei, o 277 é muito identitário da Magnus Walker, mas não é raro, tá, terem números em um autêntico outlaw por ele ter referência das pistas. E esses números eles costumam vir na porta ou no capô, né? Então, e o tamanho, a tipografia, né? Isso muda muito, varia bastante de gosto para gosto. A tipografia geralmente é utilizada uma tipografia de época que combine com toda a temática do carro, né? Então fica estranho você chegar ali e colocar um número romano no carro ou colocar uma tipografia muito moderna, sabe? Não casa, não orna. Então, geralmente o pessoal procura ali uma tipografia que faz referência à época do modelo ou algo próximo disso, né? Então, se você está customizando aí um outlaw, fique atento, questão de você usar números, se você gostar, é algo bacana. Vamos agora falar dos faróis. Os faróis, nós temos basicamente 3 tipos que são muito utilizados em um outlaw. O primeiro são os faróis originais. Muita gente opta por não mexer, deixar o farolzinho original, apenas, né, dando aquele trato, né, deixando o farolzinho bonitinho, mas o modelo original. E aqui, quando eu falo original, para o pessoal que customiza Fusca com a pegada outlaw, eles usam muito o farol modelo Porsche, que é um modelo um pouquinho diferente, né? É um tipo de customização de época muito, muito comum, né? Os faróis amarelos também, que são uma peça de customização de época muito interessante, porque eles eram usados em carros de corrida, principalmente de corrida noturna. Eles tinham os faróis amarelos para poder melhorar a iluminação. E por conta dessa inspiração nas pistas, eles foram levados para carros de rua, né? Foi um item ali nos anos 60, 70 e até os anos 80, muito associado a carros de corrida. Então, por isso que era um item de customização de época muito comum. Então, como os carros outlaw, eles têm essa pegada de época também, então algumas pessoas optam por usar esse farol amarelado. E, por último, na verdade não é um tipo de farol, é apenas um acabamento, que são as grades de proteção, que era um outro item que veio das pistas também, como forma de evitar com que
em caso de acidente, os cacos do farol, do vidro ali, ficassem espalhados pela pista e pudessem furar pneus de outros carros, né? Foi daí que surgiram essas grades de proteção. Elas também são usadas nos Outlaw. E vários modelos de grade, tá? Tem esse, mas existem vários outros também. E caso você queira usar uma grade de farol, dá uma pesquisada nos modelos, existem com alguns desenhos diferentes. Esse talvez seja o mais comum, mas existem com alguns desenhos diferentes e que talvez atendam mais ao seu gosto. Vamos agora de acessórios opcionais, né? Esses daqui são usados, né, com menos frequência do que os outros que eu falei, mas eles têm a ver muito também com a identidade de um legítimo outlaw. Então, o primeiro deles são as cintas de capô. Acredito que você já deva ter visto, às vezes até ficou curioso, poxa, mas o que é esse cinto aí, essa fivela está fazendo no capô do carro? Ele tem justamente a função de prender o capô do carro. Vamos lembrar aí que os carros da década de 50, eles não tinham um sistema de fechamento de porta, de capô tão eficiente quanto os carros de hoje. Então, tudo que você pudesse colocar para ajudar a manter aquela peça fechada e assim evitar acidentes, era válido. E nesse caso, eram usados as cintas de capô, e ficou muito usado, muito conhecido na época, né? E hoje é usado, né, nesse tipo de carro, e é um acessório muito elegante, né? Acho que fica bem bacana em um Outlaw, caso você esteja montando um. Acho que é uma sugestão interessante você optar pelas cintas de capô. Geralmente elas são nesse tom de marrom, meio caramelo, né? Mas também já vi preta, né? E que ela combina aí com um carro geralmente todo preto ou cinza, né? Então vai do seu gosto, mas é uma dica bem legal aí você utilizar essas cintas de capô. Uma outra dica de acessório são os faróis de milha. Por que não, né? Foram por muito tempo peças de carros esportivos aqui no Brasil. Isso não só no Brasil, como no mundo como um todo. Então, caso você opte aí por usar faróis de milha, eu acho que vai estar também dando um upgrade legal no visual do seu carro. E ele também pode muito bem fazer parte do visual de um Outlaw. Então, anota essa dica aí também, que eu acho que é bem bacana. Agora, falando dos emblemas, né? Você já está montando ali o seu Outlaw, imagino que agora você já está pensando ali em quais peças utilizar, né? E o emblema, ele é muito característico de um Outlaw também, porque ele vai mostrar para as outras pessoas que linha mais ou menos que você está seguindo. Então, se você segue a linha do Magnus Walker, ele tem principalmente 3 tipos de adesivos, né? 3 modelos de adesivos, né? Que são esses 3 que estão na tela. E eles aparecem aí de forma, né, bem discreta às vezes, outras nem tanto, mas espalhadas pelo carro. Então pode estar no paralama, pode estar na traseira, pode estar no próprio interior do carro, pode fazer parte de alguma badge, né, de algum escudeto, principalmente esse redondinho, né? Principalmente com essa pegada aí Urban Outlaw, né, que é como se fosse a continuidade do nome do Magnus Walker, né? Ele é conhecido como o Fora da Lei Urbano, né? E essa assinatura aparece, né, essa marca do Outlaw aparece também junto com esse emblema. Então, se você está seguindo meio que essa escola do Magnus Walker, fica como uma dica aí para você também prestar um tributo e deixar conhecido na comunidade em que você participa ou nos encontros em que você for, que você teve uma leve pegada aí de inspiração da Magnus Walker, né? Os outros emblemas são da Emory Motorsport, né? E aqui apresento de novo o 356 Outlaws, né? Que é com essa águia aí, que é um símbolo alemão, né? Essa badge foi criada pela Emory, e muitas pessoas colocam em seus 356 justamente como uma forma de homenagear a Emory Motorsport. Esse cavalo alado, que é um Pégaso, né? Ele é bem interessante porque esse aqui é a logo do Móbil Pegasus. E
Eu não sei porquê, mas ele é muito usado, ele aparece muito nos carros da Emory. Então, se você está customizando um Air-Cooled com essa pegada mais para Emory, com uma inspiração maior na Emory Motorsport, fica uma dica legal aí você utilizar esse cavalo alado, esse Pegasus, né, que é a logo da Mobil. É uma referência bem legal e bem interessante. E por último, esse outro escudeto, essa outra badge aí, do 356 Outlaw também, com a cruz de Malta aí no meio, as bandeiras de corrida. Enfim, agora eles estão também com outras badges, né? Então, fica de olho aí, dá uma pesquisada em alguns emblemas que a Emory tem, que ela tem uns emblemas bem legais, mas esses daqui são os principais. Então, você está montando um Outlaw, né, não esqueça de colocar também um emblema, um adesivozinho ali, alguma referência para deixar o visual do seu Outlaw mais completo. Bom, falamos aqui dos Outlaws, né, que principalmente Porsches, né, porque foi assim que surgiu, mas aqui eu quero trazer também alguns outros Outlaws que não são Porsche, para você ver que esse tipo de customização, apesar de ter nascido com um Porsche, ele pode ser replicado também em outros Air-Cooleds, né? Principalmente os Fuscas. Então aqui nós temos um outro Fusca com essa pegada Outlaw, você vê que ele usa uma cor de época, né? Um azul em uma tonalidade um pouco mais pastel. Ele utiliza também rodas originais, tá, de aço, mas elas têm um trabalho ali de usinagem, ela tá toda furadinha, então dá um visual diferenciado. Os faróis, você vê que ele tem faróis amarelos e com grade de proteção, né? Então ficou algo assim bem chamativo, bem diferenciado. Utiliza também os faróis de milha, né, que nós falamos aqui que pode ser utilizado por um Outlaw. Então você vê que o visual deste Fusca segue bem a pegada de um Outlaw. Além, é claro, de ter ali uma cinta também na maçaneta do capô, né? Diferente do que era usado nos Porsche, mas que tem a função de prender o capô do carro. Então ficou bem legal esse Fusca Outlaw. Aqui nós temos um outro Fusca nessa pegada Outlaw, aqui um modelo um pouco mais antigo, o Fusca Oval, né? E aqui vocês podem perceber que esse aqui tem bem a cara de bandidão mesmo, né? Ele opta por uma pintura fosca, preta, com alguns detalhes em vermelho, né? Que ficaram bem legais, tanto na linha de cintura do carro, como nas próprias rodas do carro, né? Rodas pretas com esse filete vermelho, então ficou algo bem bacana, até porque o interior do carro também é vermelho, então você tem uma combinação ali, uma referência muito legal. Os para-choques foram pintados de preto para deixar o carro todo com um visual uniforme, e ele tem um bagageiro de teto que é utilizado em alguns Outlaws também. Eu não apresentei aqui para vocês, mas em alguns Outlaws opta-se por usar uns bagageiros de teto, alguns acessórios de época, né? Então ficou bem legal nesse Fusca. E aqui eu tenho um outro Fusca também. Esse aqui vocês já podem ver que ele traz o farol modelo Porsche, tá? Que ele é inspirado nos faróis do 911, então ele tem uma superfície ali levemente levantada. Ele não tem nenhum cromado, então ele é totalmente preto, né? Tanto os para-choques quanto os frisos, maçanetas, até mesmo as rodas, que também são rodas Porsche ali. Nenhuma das que eu apresentei, mas é um outro modelo de roda Porsche também, 914. E você vê que ele tem uma pegada bem de malvadão mesmo, né? Bem Outlaw, e ficou muito legal. Então vocês veem que essa temática Outlaw, ela pode muito bem ser transportada para outros Volkswagens, para outros Air-Cooleds, que fica bem legal. Tá? Você não precisa ter um Porsche para ter um Outlaw, você pode usar isso daí em outros Air-Cooleds também, e Air-Cooleds mais acessíveis para nós. E aqui gostaria de encerrar mostrando este projeto de um TL Outlaw que eu fiz, né? E você percebe que as principais referências de um Outlaw eu procurei utilizar aqui também, né? Então, nesse caso, ele não usa cromados, eu preferi manter ali os frisos todos pintados em preto, as maçanetas também, né? O aro dos faróis também procurei manter em preto. Ele não tem para-choques, né? Que
que é algo também que alguns outlaws optam por tirar os para-choques, né? E o uso das rodas Steels do carro, né? Com os sobre-aros cromados, né? E as rodas ali recebendo um acabamento meio fosco, em cinza fosco ali, para poder deixar o visual do carro bem de bandido. Rodas um pouco mais alargadas, naturalmente. Esse carro, ele teria também no interior, né? Roll cage para poder proteger o carro em caso de capotamento e também ter aquela inspiração nos carros de corrida. E como um detalhezinho, né, vocês devem estar reparando o logo da Volkswagen ali na diagonal. Vocês viram que emblemas, adesivos são utilizados em Outlaws, é que eu procurei fazer um só que personalizado. Então ele é um logo da Volkswagen, né, meio que estilizado, e na diagonal para poder mostrar que esse TL aqui ele é fora da lei, ele é diferente, né? Então, fica como inspiração aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Né? Caso você esteja montando um Outlaw, siga essas dicas que eu tenho certeza que você vai montar um Outlaw de altíssima qualidade. Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. Não se esqueça de clicar no gostei, deixar um comentário o que você achou desse vídeo. É muito importante aqui para mim. E a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado, um grande abraço e até mais.